Gravar. Sabe onde você tá com o negócio do computador? Aham. Olhando um negócio preto. Saiu. Pronto. Tia, eu já peguei a apostila que eu não tinha. Meninos, ó. Agora já está gravando a aula, certo? Então, microfones desligados, a não ser no momento em que a gente for responder alguma pergunta, tá bom? Eu vou interromper esse compartilhamento um segundo, vou compartilhar toda a minha tela para fazer uma explicação prévia antes da gente começar. Veja bem, meninos, ó, até agora, nesse segundo bimestre, a gente está estudando História do Brasil, certo? E nesse período de História do Brasil que a gente tem estudado, o que acontece? Existem alguns períodos, né, nessa história em que a gente tem estudado separadamente, né? Então, a gente começou a estudar primeiro quando o nosso país foi colonizado. Então, a gente começou o estudo aqui, ó, fazendo uma linha do tempo, né? 1500, início da colonização do nosso território, tá bom? E aí, a partir disso, o que acontece, né? Portugal vai passar a organizar aqui, explorar esse território, né, para lucrar o máximo possível com ele, e isso vai durar, gente, até 1822, que é quando acontece o que a gente falou que é a independência do Brasil, certo? E aí, a partir disso, a gente começa a ser um país livre, que pode fazer suas próprias regras, suas próprias leis, ter seus próprios governantes, certo? Mas antes desse processo de independência, aconteceram algumas coisinhas. E uma delas, que é muito importante, ela acontece em 1808, quando Dom João VI, que já governava Portugal, né, transfere para... Não, na verdade, não é que ele se transfere, né? Ele está fugindo de uma guerra lá na Europa, de uma invasão, então ele transfere a capital do reino. Isso. Ele transfere a capital do reino português, né? Para o Rio de Janeiro. Para o Brasil. Então, ele vai morar no Rio de Janeiro, certo? Então, esse é um momento essencial e que vai ajudar o nosso processo de independência. E veja, ele vai ficar aqui um bom tempinho, tá, gente? Porque ele só vai embora quando? Em 1820. Então, ó, Dom João VI retorna para Portugal. E ele deixa o filho dele aqui, que é Dom Pedro. Então, ó, quando a gente se torna independente, assume Dom Pedro I, filho de Dom João VI, certo? Aí, o que vai acontecer, gente? O governo de Dom Pedro, né, aqui no nosso país, ele não vai funcionar muito bem. Vai ter uma série de problemas, ele vai ter muita oposição, né? Tem uma grande crise econômica que a gente já começa enfrentando. E em 1831, o que o Dom Pedro faz? Ele deixa o trono, ele abdica do trono, ele renuncia e fala, olha, não quero ser mais rei, estou deixando o trono e estou deixando o trono para o meu filho, e que seria Dom Pedro II, e volta para Portugal. Então, ó, Dom Pedro I abdica, ou seja, abdica do trono, deixando para seu filho, Dom Pedro II.
Só que tem um problema nessa história toda. Quando ele deixa o trono para o filho dele tinha apenas 5 anos. Então, ele não tem condição de governar uma criança de 5 anos já governar o país. Então, a gente entra aqui, gente, num período chamado regencial. Então, ó, início do período regencial. E o que acontece, né, gente, nesse período regencial? Enquanto Dom Pedro II não se torna maior de idade, você vai ter regentes, que são sujeitos que vão governar o Brasil, até que o rei, né, que legítimo, tivesse condições de fazer isso, tá? Então, esse processo que a gente fala aí de período regencial, ele acontece esperando o rei ter condições. E é um período, gente, muito conflituoso, porque nesse período você vai ter uma série de revoltas em todo o Brasil, tá? Então, de norte a sul, revoltas armadas, a crise econômica aumenta, uma grande disputa de poder. Então, é um período, assim, muito tumultuado. E ele vai acabar em 1840 com algo, sem esperar o Dom Pedro II atingir a maioridade, com um negócio que chama golpe da maioridade. Nós vamos dizer assim, ó, o Dom Pedro já está grandinho, já tem condição de governar o país. Então, ele com 14 para 15 anos, Dom Pedro II assume o governo do país. E ele vai ter um reinado muito longo. Ele vai governar até 1889, que é quando acaba a monarquia no Brasil. Então, veja, ele vai governar o país por 49 anos, gente. Então, assim, fazendo uma linha do tempo rápida, a gente poderia dizer isso aqui, só para relembrar alguns fatos. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa primeira questão que está aqui na tela, ela pede para você enumerar, né, esses fatos aqui na sequência da qual eles aconteceram. Então, olha lá, qual que é o primeiro fato aqui? A gente vai falar o quê? Que é quando Dom João retorna para Portugal. Porque isso aconteceu quando, gente? Ó, em 1820. Então, esse é o primeiro fato, certo? Esse é o primeiro fato que a gente destaca, certo? Por quê? Porque em 1820 ele retorna para Portugal. Mas aí o que vai acontecer? Qual que é o segundo aí nessa linha aqui, né? É quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil em 1822. Então, esse é o segundo fato. O terceiro fato, veja, quando a gente se torna um país independente, todo país tem que ter um conjunto de leis, certo? Esse conjunto de leis do país, assim, a principal conjunto de leis, onde tem direitos, deveres, isso se chama Constituição. E aqui, ó, em 1824, sai a nossa primeira Constituição. A primeira Constituição do Brasil. Diga, quem está com o microfone aberto? Não? Então, ó, isso vai em 1824, surge a nossa primeira Constituição, nosso primeiro conjunto de leis, depois que a gente se torna independente. E veja, isso vai ser ainda durante o reinado do Dom Pedro I. Mas eu não mostrei aqui na minha linha do tempo que ele vai deixar o trono, ele vai falar, não quero mais ser rei. Aí a gente tem início do período regencial, que começa quando? É o último fato aqui, né? Em 1831 e vai até 1840, certo? Então, ó, esse é um período da nossa história, e aí organizando eles, né, colocando esses períodos em ordem,
A resposta fica assim, ó, a sequência 1, 4, 2, 3. Meninos, até aqui ficou alguma dúvida? Não. Tá tranquilo? Sim. Então vamos avançando, né? Na questão 2 aí, gente, quem que vai ler para mim? Posso ler, tia? Pode. Arte 96. Poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da narração. Pode ler a pergunta da letra A. Conforme o texto acima, a quem era atribuído o poder moderador? E o que você respondeu? Eu respondi o chefe supremo. E quem que era esse chefe supremo da nação? O imperador? Isso, o rei. Minha resposta. Hã? Eu Minha não... resposta. Pode ler. Eu coloquei ao imperador e ao chefe supremo da nação. Você colocou que era o imperador? E o chefe da nação. Então tá certo, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Gente, ó, o que que é assim, vamos... Se bem que na letra B já pergunta isso, né? Vamos ver se vocês entenderam primeiro. A letra B pergunta assim, qual que é a função? Para que que serve esse tal de poder moderador? Quem que respondeu? Posso responder? Pode. E assim, a chave de toda organização política. É a chave de toda a organização política. Não. Ó, a gente precisa rever essas respostas. A organização política é o poder moderador. Gente, na verdade é assim, ó. O poder moderador fazia o seguinte, ó. Eu vou abrir meu bloco de notas. Aqui. Quando fez a nossa primeira Constituição, ó, em 1824, surge a nossa primeira Constituição, certo? Nosso primeiro conjunto de quê mesmo? Lei. De leis. Quando faz a nossa primeira Constituição, gente, ela divide o poder no Brasil da seguinte forma. Você tem o poder legislativo. O que o poder legislativo faz? Fazer leis. Então, quem que é, por exemplo, aqui, deputados e senadores? É a função deles, fazer leis. Fiscalizar o poder público. Então, ó, vou pôr aqui, fiscalizar. Certo? A letra B, aí na letra B aqui, né, fazendo uma letra B, você tem o poder executivo, que é, qual que é a função do poder executivo? Governar. Essa é a função do poder executivo. Então, Daí é a resposta, tia? hã? É a resposta da B? Da B? Não, ainda não. Eu estou explicando para vocês entenderem o que é poder moderador. Para eu voltar lá na B, tá? Então, ó, tem o poder executivo. Então, o poder executivo, ele faz o quê? Quem está aqui governa. Então, naquela época, quem governava? O imperador. Só o imperador que podia governar? Não. Então, você tinha, por exemplo, governadores, tá? Que eram prefeitos, tá? O prefeito ainda não existia o cargo de prefeito. Quem que governava na cidade, gente, era o chefe era eleito entre os vereadores da cidade, se elegia o prefeito, entre eles mesmos. Era assim que
falava chefe executivo, mas ele não tinha cargo prefeito. As pessoas não votavam para isso, tá? Nas cidades. Mas isso é só uma curiosidade, enfim. E por fim, gente, você tem um outro poder, que é parte desse governo, que é o poder judiciário. Função dele, julgar. Então, ó, ele vai avaliar determinadas condutas, julgar crimes, né, se ocorreram ou não. Então, a função dele é julgar. Então, veja, onde que está o imperador aqui? Teria que estar o imperador no A, no B ou no C? B. Na letra B. B. Governar, né? E aí, como ele está aqui, ele poderia intervir nesses dois aqui? Não. Mas veja, o Dom Pedro não queria aceitar isso. Fala, mas eu não posso intervir nos outros locais, está errado. Eu sou rei. Aí o que o Dom Pedro fez para poder intervir? Poder moderador. Intervenção nos poderes legislativo e judiciário. Então, ele continuava governando? Continuava. Mas agora, por conta disso aqui, ó, ele poderia interferir em outras coisas que ele não fazia, tá? Então, quando forem responder, né, qual que era a função do poder moderador? Era essa, a de Dom Pedro, né, poder interferir nos mais diversos âmbitos políticos, ou seja, ele poder interferir no trabalho do poder legislativo, do poder judiciário, tá? E que é uma coisa que hoje, por exemplo, é considerada crime. Isso não existe poder moderador hoje, tá? Por quê? Porque esses poderes são considerados independentes. Então, cada um na sua casinha, fazendo a sua função, tá? Diga. Eu não tô conseguindo enxergar porque tá tipo meio borrado a letra. Mas é a página do livro, mas acabando a aula, eu também vou mandar o link da gravação e vou mandar as páginas por escrito, as respostas. Aí talvez fique melhor para você ler. Tá? Meninos, vamos continuando. Número 3 agora, ó. Continue a produção de texto abaixo de acordo com a frase inicial e com a imagem. As mobilizações sociais são muito importantes, porque quando as pessoas se unem, aí você tinha que continuar. Quem que respondeu? Eu posso ler? Pode. Tudo fica mais fácil e mais poder. Ao começo. As mobilizações sociais são muito importantes porque quando as pessoas se unem para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças. Muito bom, muito bom. Menina. Eu coloquei Sim. pela metade da Rayane. Coloquei a partir do tudo um pouquinho. Eu coloquei que quando as pessoas se unem, tal, que já falou. Aí eu falei que eles lutam pela a melhor condição da cidade e eles tomam o poder até ele melhorar alguma coisa. Isso mesmo. Gente, ó, quando a gente fala em mobilização social, ó, isso aqui é um conceito importante que acontece muito, né, nesse começo aí de governo no nosso país. Veja bem, quando a gente fala em mobilização, mobilizar aqui é no sentido de se juntar, de se organizar. Mas organizar-se para quê, gente? Em busca de um objetivo comum. Então, as pessoas, elas têm uma ideia em comum, né? Olha, a gente quer, sei lá, menos impostos, a gente quer, por exemplo, lutar contra algo que a gente acha injusto. Pode ser qualquer coisa aqui nesse caso, porque isso é muito variável. Mas aí as pessoas se organizam em busca desse objetivo comum e
né, se unem e reivindicam, lutam, pedem, né, para alcançar o que elas desejam. E durante esse período da história do Brasil, a gente teve várias mobilizações. Eu cheguei a comentar isso com vocês na videoaula, falando, né, sobre as várias revoltas que foram, né, uma forma das pessoas se organizarem para lutar por aquilo que elas desejavam, por aquilo que elas queriam. Então, esse é um exemplo dentro aí desse contexto que nós estamos estudando, tá bom? Vamos avançar agora, gente. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Agora vamos avançar, né? Essa aí é a primeira página. Vamos avançar para a próxima agora, que é 278. Ó. Tá carregando aqui. Gente, olha lá. Aqui tem uma tabelinha mostrando aí, né, os principais produtos exportados. Gente, produto exportado é produto que a gente vende para outros países. A gente exporta, vende para outros lugares, certo? E aí, ó, quando, né? A gente está falando de hoje, essa tabela? Não. A gente está falando disso aqui no século 16. 19. Ó, vou pôr aqui até em número normal, algarismo arábico, só para vocês não se confundirem. Então, é o que o Brasil vendia para os outros países no século 19. E aqui ele está destacando 3 produtos, gente. Então, ó, o principal deles era qual? O café. Mas não era só café que a gente vendia, né? A gente também vendia açúcar e também vendia algodão. E o que acontece aí, meninos? Vocês estão vendo que aqui tem alguns períodos, ó. 1821 a 1830, 1831 a 1840. Então, tá mostrando, ó, quantos por cento das coisas que a gente vendia era desses produtos. Então, o que acontece com o café? Vamos analisar só o café primeiro, ó. O café, a produção dele aumenta ou diminui? Diminui. A produção do café, ela diminuiu, gente? Olha aqui, ela começa... Ela aumenta. Aumentou. Ó, calma. É isso mesmo. Tá vendo? Aqui é o início, ó. 18 foi para 61. Ó, início. Pra vocês não se confundirem. Então, veja, se aqui é o início, ó, começa com 18, certo? Olha lá quando ela termina, em 1890, 61%. Então, a produção do café, ela aumentou. E a do açúcar? Abaixou. Diminuiu. Pegaram a essência. Diminuiu. Tá vendo, ó? Era isso tudo e foi caindo, ó. Tá vendo? E a do algodão? Foi caindo também. Você viu que ela diminui, mas depois ela aumenta um pouquinho e continua a diminuir? Sim. Ó, ela caiu, aumentou, caiu, tá? Então, qual que é a única produção que só aumenta? A do café. As outras duas diminuem, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Quais foram os 2 produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830? Quais foram? Açúcar e café. Açúcar e Café. algodão. Olha aqui por quê, ó. Vamos analisar. Ele perguntou esse período aqui, não foi? 1821 a 1830, não foi? Foi. Olha lá. Qual que foi vendeu menos? Foi o café, açúcar ou algodão? Qual que vendeu menos? Café. Então, qual os outros 2 que vendeu mais? Açúcar e o açúcar. Algodão.
Então, ó, a resposta da letra A é açúcar e algodão. Algodão. Aí depois ele pergunta, ó, o que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Então, foi abaixando, foi diminuindo. E com as exportações do café, o que aconteceu? Aumentou. Aumentou bastante. Aumentou, cresceu, né? E do total de exportações brasileiras, qual que era a participação do café no período de 1821 a 1830? Então, ó, Baixo. não, aí ele está perguntando quanto tempo? Quantos por cento? 18. É. E em 1881 a 1890, passou a ser quanto? 61%. Então, ó, nesse primeiro período era de 18%. Já no segundo Professora, era de 61%. Diga. eu vou ter que sair porque o Zoom tá bugando, não tá mostrando sua tela, tá, tá muito tempo falando assim. Annalise no Sion, compartilhamento de tela não vai. Aí eu vou sair, você me aceita de novo? Sim, sem problemas. Tia, Vamos lá para a letra E. Quem que me chamou? Rayane, Rayane, diga. eu posso falar a resposta da letra D? Pode. Ó, no período de 1821 até 1830, eu coloquei um negocinho de igual, 18% de café. E no período de 1881 até 1890 é igual a 61% de café. Certíssimo. Isso mesmo. Certíssimo. E aí, ó, na letra E, né? Opa. Na letra E. Tá perguntando aí, ó. Bugou aqui minha tela. Na letra E pergunta o seguinte, ó. A partir de que período o café passou a ser o produto mais exportado? Então, ele passou... Entre 1881 e 1890. 1831, 1840. Entre 1831 e 1840. Porque antes ele era o menos. Mas ao longo dos anos ele passou a ser o mais vendido, o mais exportado. Tá bom? A questão aí, ela está analisando basicamente, gente, esses dados da tabela, tá? Aliás, a página inteira é só para isso, dessa atividade, para analisar esses dados de venda aí do café, açúcar e algodão. E aí, por último, ó, para a gente poder também encerrar, eu passei a página 280. Tô voltando aqui. Aqui ela. A página 281 tá já pensando o fim da escravidão no Brasil. E a gente falou muito sobre escravidão, né, nesses dias ao vivo. Então, ó, vamos completar as lacunas aí no número 1. Letra A, qual que é a palavra certa? Movimento abolicionista. Movimento abolicionista é porque, se ele tem esse nome, é porque ele quer o fim da escravidão no Brasil. Letra B, qual que é a palavra certa? Grupos sociais. Grupos sociais. E na letra C? Tráfico. Gente, lembrando aqui que por que a gente usa a palavra tráfico? Tráfico é um comércio ilegal. Hoje é proibido vender, comercializar outros seres humanos. Por isso que a gente trata a escravidão dessa forma. Comércio de outros seres humanos é algo considerado ilegal. Portanto, é um tráfico. Por isso é que fala, ó, tráfico de pessoas escravizadas, tá bom? Na número 2. Na número 2, meninos, eram vocês tinham que formar frases com essas palavras aqui. Quem que pode responder para nós? Eu posso falar? Eu Os escravizados trabalhavam em fazendas plantando.
Ótimo. Nossa, a Rayane sempre coloca quase a mesma coisa que eu, né? Parece que todo dia ela vem de escola, né? Coloquei os escravizados trabalhavam na fazenda para colher café. Tá certo, gente, mas é mais ou menos isso que o livro esperava mesmo. Ô, tia, Ah, eu estudo com ela há 6 anos. Como ela não quer que eu sei as coisas? transmissão de pensamento. Aí quem é muito amigo é assim mesmo. A gente já, ó, pensa, já sabe o que a pessoa tá pensando só de olhar. E essa aqui, Bárbara, agora fala você. Errado. Eu Vamos ver. coloquei. Hum, Eu coloquei os imigrantes. Não entendi essa letra. Os imigrantes. Não tô entendendo. você não tá entendendo a sua letra? Eu errei e apaguei, aí ficou. Sabe quando apaga? Ficou Mas Jesus esquisito. errou de novo? Ó, gente, Ficou mas o desse que jeito. acontece? Os imigrantes, o que você pode dizer, ó? Os imigrantes também eram mão de obra nos cafezais. Os imigrantes é quem vem de fora do país. Mão de obra é quem trabalha. E cafezal é onde planta café. Certo? Então, os imigrantes passaram a ser mão de obra nos cafezais no século XIX. Pronto. Tá bom? Mãe, eu errei aqui. É uma outra sugestão de frase também que você pode trabalhar, tá bom? Meninos, Mãe, até aqui. Ana, você vai falar de novo que eu não tô conseguindo enxergar. Eu vou mandar, o nosso tempo tá, faltam só 3 minutos, mas eu vou mandar agorinha, né? Vou subir no YouTube a aula e vou mandar para vocês a correção por escrito, tá, Rayane? Lembrando aqui, meninos, o seguinte, que é importante que vocês me enviem a foto da tarefa para eu anotar que vocês fizeram. Toda atividade, toda tarefa vale nota. Até agora eu só recebi a da Isabela, tá bom? Eu estou aguardando hoje o envio da tarefinha de vocês. Só anotar a presença. Quem mais está aqui? Eu, Isaac. Isaac. Quem mais que chegou? Daniel Gustavo é quem? Não sei.